seja bem-vindo a mais um Docket Talks. Hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para o mercado, que é a capilaridade e a capacidade da Docket na busca e solicitação de documentos. Como sabemos, a burocracia é um dos principais desafios enfrentados por empresas que dependem de documentação para operar. E a Docket veio para transformar esse cenário, eliminando barreiras e acelerando processos nesses últimos 10 anos. E para conversar com a gente um pouco sobre essas operações que a gente realiza todos os dias, a gente está aqui com a Luana Mourão, que é a nossa gerente de operações da Docket. Muito prazer e que bom que você está aqui com a gente hoje. Obrigada, Elise. O prazer é meu. Olá, pessoal. Acho que vai ser muito legal a gente dividir um pouquinho do nosso dia a dia, de como a gente opera com vocês. Tenho certeza que vai ser muito rico também. Luana, Brasil altamente complexo, a gente já sabe, camadas e camadas de burocracia, a gente tem milhares de municípios e cada um faz de um jeito, né, a questão de documentação. Queria que você falasse um pouco sobre a capilaridade da Docket, como é que a gente atua de norte a sul para colocar essa estrutura na mão das empresas de um jeito que rode 100% eficiente. Boa, a gente está preparado para atender todos os municípios do Brasil, cada um dos 5.000. Só no ano passado a gente atendeu mais de 3.800 municípios em emissão de documentos e em órgãos distintos dentro desses municípios também. Eu acho que o padrão ele realmente não existe, especialmente ali nos municípios menores e esse padrão ele muda também diariamente. Mas a gente tem os processos bem definidos e também um time de automação que é eternamente vigilante. Então, acho que aqui a chave para a gente conseguir atender todos esses municípios é a gente ter uma base de conhecimento robusta, que a gente consulta e que foi construída há 10 anos, né, fazendo isso. E também muita troca de figurinha entre o time de automação e o time de operações, e é por isso que nós somos o mesmo time aqui na Docket, na qual a operação ela dá o insumo para o time de operação trabalhar, para o time de tecnologia trabalhar na automação, e aí a gente vai cada vez mais aumentando esse acervo e também fazendo a sustentação, porque os órgãos eles mudam todo dia também, né? Então a gente vai lá e ajusta e vai nesse ciclo de melhoria contínua aí sempre para conseguir atender todas as cidades. E aí essa questão da padronização do documento, né, que não existe. Cada órgão faz de um jeito. Queria que você falasse um pouco como é que é adicionado essas camadas de dificuldade no dia a dia, quando a gente sabe que, por exemplo, uma logomarca ou, por exemplo, a posição do documento mudou, a informação estava em um lugar e passa para outro. O que isso significa na prática? Boa. Na prática, acho que significa que não tem regra, né? O órgão, ele emite do jeito que ele quer, a gente não tem uma regra nem dos mesmos documentos entre órgãos distintos. Muitas prefeituras emitem um documento de um jeito e aí no dia seguinte muda, isso acontece também nos tribunais, acontece menos em cartórios. Então, quando a gente fala de leitura de documentos, a gente tem leitores que conseguem identificar isso e que tratar o documento independente da posição em que ele se encontra ou do conceito que é utilizado, né, da palavra que é utilizada naquele documento. E quando a gente fala aqui de emissão de documentos também, a gente tem um processo e uma base de conhecimento que nos ajuda a saber como emitir em cada cidade, em qual órgão, e também como automatizar essa emissão e trazer tecnologia para isso, assim. Então, acho que é um conhecimento que foi construído ali ao longo desses 10 anos e que agora a gente coloca na tecnologia para conseguir atender todos os padrões e não padrões e, enfim, todos os formatos que os órgãos emitem. Perfeito. E aí uma curiosidade, queria que você trouxesse aqui pra gente os recordistas em pedido, os documentos que a gente hoje tá ali, ó, todo dia, ele não tem, ele aparece. Acho que os documentos cartorários são os principais, e aí a gente tem matrículas, certidões negativas de ônus, ações, a gente tem as certidões do agro, que são os nossos queridinhos, né, alienação fiduciária, penhor, mas a gente tem também bastante certidão de tribunais e de prefeituras, CNDs municipais, estaduais, federais, que eu acho que são talvez até mais complexas do que esses outros documentos e que juntos normalmente são analisados nas operações dos nossos clientes. Então a gente emite todos eles, acho que esses são os principais, mas a gente hoje emite mais de 200 tipos de documentos. E é um menu vivo, assim, o cliente traz um novo documento que a gente ainda não sabe ou não conhece, a gente estuda, aprende, analisa com as nossas tecnologias, coloca nesse menu também para ter mais um documento na opção para os nossos clientes. O importante é que tudo que passa na operação dos nossos clientes,
a gente consiga também emitir por aqui. Eu vou trazer aqui um exemplo, que aí acho que é legal de colocar na prática, que a gente estava esses dias falando aqui na empresa sobre o IPTU. Que também a gente consegue emitir as guias de IPTU normalmente, mas agora, pela prática, a gente consegue também fazer outras coisas com essa guia. Então, quer emitir a guia completa, o pagamento à vista. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. A gente vai descobrindo a necessidade de acordo com a demanda mesmo. Então, a gente sempre emitiu esse documento, mas para clientes que queriam ali só aquela guia do mês. De repente já chegou outros clientes que queriam a guia única ou que queriam todas as parcelas emitidas no mesmo mês, no mesmo momento. E a gente vai adaptando os nossos processos, as nossas automações para conseguir atender toda essa gama. Então a gente não deixa de atender nenhum nem outro, a gente atende todos e ainda coloca o nosso leitor para ler todos os dados e entregar já o código lido para o cliente, enfim, facilitar ao máximo ali a vida deles. Luana, e quais são os principais desafios que a Docket hoje em dia tem para fazer com que essas entregas saiam no SLA que o cliente acordou ali no início do contrato? Queria que você falasse um pouco sobre isso, esses desafios do SLA. Sem dúvida nenhuma, é a capacidade de entrega dos próprios órgãos, né? Então, nós aqui estamos acostumados a trabalhar com grandes volumes, nós estamos preparados para isso, mas nem sempre os órgãos estão preparados para isso e aí acabam atrasando ali e segurando as demandas. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, essa troca de passes com o órgão, né? Porque não somos nós que emitimos o documento, mas nós solicitamos e atuamos junto ao órgão, é o mais difícil. E aí, como é que é essa tratativa também com os clientes? Queria que você desse esse macro para a gente, né, sobre essas entregas e até a satisfação desse cliente na ponta com o trabalho que é realizado aqui na Docket. Acho que a gente tem uma série de estratégias para fazer esse volume acontecer e isso tudo acontecer independente dos nossos desafios, né? Então, a gente trabalha de várias formas. Acho que nós temos processos internos muito rígidos, então SLAs internos muito rígidos, processos que a gente acompanha para não deixar de jeito nenhum esse documento ficar esquecido ou parado no órgão. Nós temos as nossas automações que também nos ajudam tanto nesse processo de conferência quanto no processo de emissão de documentos, e aí é uma troca contínua, né? A cada dia a nossa operação ela alimenta o time de tecnologia e o time de engenharia para evoluir nas automações, torná-las mais eficientes e às vezes até desenvolver novas automações. Então isso é uma troca de passes ali que ela é diária aqui na Docket. E também eu acho que tem essa grande parceria com os clientes para saber ali o que é a prioridade e conseguir acelerar. Em paralelo a isso, a gente também, nesses muitos anos, construiu uma relação muito boa com os órgãos e entende muito bem o processo deles e muitas vezes a gente consegue ajudar. Então, muitas vezes a gente dá até uma certa consultoria para o órgão, sabe? Olha, tais cartórios fazem de outro jeito, é mais rápido, por que você não faz assim? E isso funciona muito bem, né? Acho que um grande exemplo foi o Flávio, agora na Safra, um dos nossos fundadores que visitou os cartórios, levou oportunidade de melhoria para eles. Excelente. E a gente, agora nesse mês de janeiro de 2025, teve um recorde aqui dentro da Docket, que eu acho que vale muito a pena a gente trazer para quem está nos assistindo, que foi um marco no volume de documentos entregues, né, pela Docket no mês de janeiro. Queria que você trouxesse isso para a gente aqui. A gente sabe que tem ali uma ponta importante e significativa do agro, mas queria deixar isso para você, para falar desse número e da importância dele. Sim, a gente bateu e superou, né, a marca dos 100 mil documentos, então a gente entregou ali muito próximo de 110 mil documentos nesse mês de janeiro. Isso é realmente histórico, assim, e para a gente foi muito legal ver isso acontecendo. Acho que isso só mostrou pra gente a força do nosso time e dessa sintonia entre tecnologia e operações. Então, assim, aqui a gente trabalha no mesmo time e isso faz com que a gente tenha muita força, né? Agora a gente teve a sazonalidade em janeiro, que é muito puxada pelo agro, né? O agronegócio em janeiro explode. E assim, 50% desses 100 mil documentos foram entregues, foram para operações do agronegócio, então eles são ali um grande queridinho da Docket, né, há muitos anos. A gente já trabalha com esse mercado, a gente conhece muito bem esse mercado, e a gente trabalhou aqui em força-tarefa, então a gente ia identificando desafios, trazendo para o time de engenharia desenvolver e tentar encontrar soluções, ao mesmo tempo que a gente fazia uma melhoria contínua aqui dos nossos processos, trabalhando todo mundo em força-tarefa, e também levava para os cartórios essas necessidades, essas possibilidades, e aí eu acho que assim, isso
para a gente é tão especial porque mostrou para a gente que a gente está preparado para entregar qualquer volume. Né? A gente preparou meses antes da safra para essa sazonalidade, já nos preparando com novas tecnologias, com o que a gente precisava aqui tirar de gargalo para conseguir entregar isso tudo, já atuando proativamente com os órgãos. E esse volume veio sem tanta dor, assim, né? Então mostrou, acho que a força do nosso time, a força da nossa tecnologia e o quanto a gente está preparado agora que vem uns 1 milhão, 2 e por aí vai. A gente vai só acrescentando 0 nesse número. Maravilha. Eu acho que é importante trazer esse panorama também, que a Docket ela tem essa capacidade de entrega. Independente do setor, independente da operação, a gente tem um time aqui dentro que vai segurar e que vai conseguir fazer essa entrega para o nosso cliente final. A gente tem vários exemplos hoje dentro de casa, né, dos maiores players, líderes de mercado de vários segmentos. A gente fala aqui de bancos, financeiras, consórcios, as tradings do agronegócio. Então é muito importante, muito significativo esse número, Luana. Boa, eu acho que quando a gente trabalha com tecnologia, o gostoso é que a escalabilidade é o infinito e além, né? Assim, esse ciclo, né, de uma operação eficiente que assessora a tecnologia, que ajuda a desenvolver, deixa a gente muito rápido para responder qualquer necessidade. Então, acho que qualquer demanda que vem, a gente estava muito bem preparado para essa demanda, porque já estamos acostumados com o agro vindo em janeiro, mas já tivemos outros meses em que veio uma sazonalidade inesperada e a gente consegue responder muito rápido, porque a gente tem essa parceria muito forte entre ser humano e tecnologia aqui na Docket. E eu acho que essa que é a chave, eu acho que é isso que esse mês de janeiro mostrou, assim, pra gente. Eu acho interessante também que a gente está falando muito da parte de solicitação, né, do documento, que é o que a solução Hub entrega no final do dia. E aí, pensando aqui, para quem está nos assistindo e não conhece a Docket, eu queria que você trouxesse para a gente aqui um panorama do porquê chamar e contratar a Docket para sua operação, Luana. Cara, tem 1 milhão de motivos, mas eu acho que a facilidade é a principal delas. A gente falou muito aqui sobre a complexidade, a capilaridade do Brasil, cada órgão emitindo de um jeito, cada padrão, cada cidade com seu padrão, cada órgão com seu padrão. E aí, quando a gente traz para a Docket, a gente tem todo esse conhecimento consolidado e a empresa já não precisa mais se preocupar com isso. Então, a gente traz muita facilidade, muita celeridade para esse processo, porque a empresa joga ali e sabe que a gente vai cuidar e que a gente vai trazer esses documentos. Além disso, a gente ainda traz os dados já trabalhados, né? Então, quando a gente alia essa automação e esse preparo para a emissão de documentos com os leitores de documentos, aí a gente traz o dado pronto. Então, a empresa precisa de pagar o IPTU, que a gente comentou, ela está ali com o código já no Ctrl+C para fazer o pagamento. Então, acho que a gente traz especialmente essa facilidade, essa simplificação, essa desburocratização do Brasil, né? Assim, acho que o Brasil é criativo em criar documentos, em criar formas de fazer, mas a gente é mais, então a empresa não precisa gastar energia com isso, e aí a gente tem as pessoas da empresa trabalhando nas operações, que é o que importa para elas, e aí elas esquecem desse lado mais chato, assim, né, do Brasil, que a gente cuida aqui e faz acontecer. Perfeito. Luana, queria agradecer pelo papo. Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa entendeu exatamente como é que a Docket atua nessa dor, que é a busca, a solicitação de documentos e que deixa de ser dor a partir do momento que você se torna cliente da Docket. É isso. O prazer foi todo meu. Espero que a gente tenha conseguido deixar um pouquinho mais claro e mostrar o quanto pode ser fácil emitir documentos se for por aqui, né? E para você que quer saber mais sobre as soluções da Docket, acesse docket.com.br e siga a gente nas redes sociais. Eu espero você no próximo Docket Talks. Até mais!